Então vamos ler a palavra de Deus, e o tema da mensagem desta noite é: porque Ele me amou, pagou minha dívida. A nossa dívida foi paga com o preço do amor do Senhor. O texto da palavra de Deus está em Colossenses capítulo 2, versos 13 e 14. Colossenses capítulo 2, os versos 13 e 14 dizem assim: E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-nos todos os delitos, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Eu queria chamar a sua atenção para esta última expressão da palavra de Deus. A Bíblia diz que Ele removeu o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário. Removeu do meio de nós, cravando-o na cruz. Vamos orar, vamos pedir que Deus nos fale ao coração através desta palavra escrita pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Colossenses. Vamos falar com Deus? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e queremos manter o nosso coração sensível à tua voz neste momento. Depois de tudo que já ouvimos e compartilhamos, tudo que cantamos, verdades tão significativas que já foram divididas conosco nesta noite, agora, Senhor Deus, prepara o nosso coração e pelo poder do Teu Espírito, ó Deus, fala-nos e que a Tua palavra bendita possa produzir os efeitos necessários no coração de todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Porque Ele nos amou, pagou a nossa dívida. Todos nós nos tornamos devedores por conta dos pecados que cometemos. Até nossos erros mais insignificantes são capazes de ofender a santidade, a glória e a retidão de Deus. E segundo o texto que nós acabamos de ler, a cruz, o sacrifício de Jesus Cristo, é uma provisão de Deus para resolver de uma vez por todas os problemas causados pelo pecado na nossa vida e na nossa experiência. Quando lemos a palavra de Deus, nós descobrimos que a Bíblia usa pelo menos 3 palavras importantes para se referir ao pecado. Em alguns momentos, o pecado é chamado de dívida, e nós vamos falar sobre isso nesta noite. Em outros momentos, o pecado é chamado de inimizade. Em outros momentos, o pecado é chamado de crime. E para cada uma dessas considerações que a Bíblia faz a respeito do pecado, a própria palavra de Deus vai dizer qual é o remédio que Deus dá, qual é o tratamento que Deus oferece para atender a todas essas demandas. Então, vamos pensar e ler na palavra de Deus o que a palavra de Deus fala sobre o pecado como dívida. O pecado é chamado de dívida. Quando Jesus nos ensinou a fazer a oração, na oração modelo ele caracterizou o pecado como uma dívida. Você se lembra com as palavras de Jesus? Ele diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Jesus caracterizou o pecado como dívida. Mas há um outro texto, uma parábola contada por Jesus em Mateus capítulo 18, esse texto é conhecido como a parábola do credor incompassivo. Nós temos nesse texto, nesta parábola de Jesus, a descrição do tamanho dessa dívida.
Porque quando a gente fala de dívida, a gente pode pensar em dívidas pagáveis e podemos pensar em dívidas impagáveis. Quando Jesus conta a parábola do credor incompassivo, ele estava nos ensinando que a dívida que nós contraímos com Deus por causa do nosso pecado é algo tão sério que se tornou uma dívida impagável. Jesus compara o reino dos céus, nessa parábola, a um rei que quis tomar conta dos seus servos, e aí começou a tomar conta dos seus servos. Foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E ele, não tendo com que pagar, diz a palavra de Deus que o seu senhor ordenou que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo que tinha, e que se pagasse a dívida. Diz o texto da palavra de Deus que aquele homem, apavorado com aquela situação, prostrou-se diante do seu senhor e reverenciava, dizendo: tenha misericórdia, tenha paciência, tenha compaixão de mim, que tudo te pagarei. E diz a palavra de Deus que o senhor daquele servo, movido de compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Mas diz o texto que aquele homem perdoado, agora ele saindo, encontrou um homem que lhe devia 100 denários. E diz a Bíblia que ele o sufocava, dizendo: paga tudo o que me deves. Então o seu companheiro, caindo aos seus pés, disse: tem paciência comigo, tem misericórdia, que pagarei toda a dívida. Ele, porém, não quis ter misericórdia daquele homem. Diz o texto que ele foi encerrá-lo na prisão e disse: olha, você agora vai ficar preso até que pague toda a sua dívida. Quando as pessoas viram aquela cena, foram imediatamente ao senhor daquele servo e disseram: olha, você não perdoou a dívida dele? E ele disse: sim, ele me devia 10.000 talentos. Pois é, ele não perdoou 100 denários que estavam devendo a ele e colocou o seu conservo na prisão. E ele chamou aquele homem de volta. Ele disse: malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, e você não deveria ter misericórdia daquele que lhe devia também? Jesus contou esta parábola para que a gente pudesse entender a seriedade da nossa dívida para com Deus. Mas talvez olhando essas expressões, 10.000 talentos ou 100 denários, a gente não tem ideia do que isso significa. Então, para poder a gente entender a grandeza da dívida daquele homem, eu resolvi fazer umas continhas aqui, muito fáceis de serem entendidas. Um talento correspondia a 6.000 denários. Aquele homem devia 10.000 talentos. Um talento correspondia a 6.000 denários. Um denário correspondia a um dia de trabalho. Aquele homem devia 10.000 talentos. 10.000 talentos significava 60 milhões de dias de trabalho. Se você dividir 60 milhões por 365, que são a quantidade de dias que tem no ano, a dívida daquele homem era de 164.383 anos. 10.000 talentos correspondia a 164.383 anos de trabalho. Dá para entender por que a dívida dele era impagável? Por que diz o texto da palavra de Deus que o seu senhor mandou vender ele, a sua mulher, os seus filhos, tudo o que possuía para que pudesse ser paga a sua dívida? O que Jesus está nos ensinando através desta parábola
é que a dívida que nós temos para com Deus é uma dívida tão grande, que mesmo que eu pudesse ter todo o dinheiro suficiente, não seria possível pagar esta dívida. Jesus nos ensina que a vida do homem vale mais do que o mundo inteiro. Mesmo que eu tivesse dinheiro capaz de comprar o mundo inteiro e oferecesse em pagamento pela salvação da minha alma, ainda não seria suficiente, porque a minha alma vale mais do que o mundo inteiro. A nossa dívida para com Deus é impagável. A dívida que temos em relação à obediência a Deus é impossível de ser quitada mediante qualquer plano de prestações, impossível. Talvez a gente se pergunte, então, para que eu possa ter a minha vida com Deus, quão justos devemos ser? Para que eu possa desenvolver meu relacionamento com o Senhor, qual é o nível de justiça que deve caracterizar a minha vida? Quão santos somos chamados a ser, para que a gente possa então desenvolver a nossa vida com Deus? Deus requer obediência plena, perfeição impecável. E sabe quem é que pode fazer isso? Ninguém. Ninguém alcança esse patamar. Quando confrontados com a perfeição da santidade de Deus, percebemos a intensidade e a grandeza da nossa dívida. Só existe um lugar onde a nossa dívida pode ser quitada. O único lugar é na cruz de Cristo. Porque Ele, somente Jesus, pagou o preço suficiente para quitar a nossa dívida. O apóstolo Paulo, nesse texto de Colossenses 2,14, então ele diz: e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. A nossa dívida foi pendurada na cruz. Conta-se que Lutero começa a pregar a salvação pela graça e começa a se desvencilhar da ideia de méritos por conta do cumprimento da lei, e começa a propagar. E aí, numa certa noite, ele teve um sonho muito estranho, que o inimigo se apresenta a Lutero e apresenta a ele todos os pecados que ele havia cometido. E ele disse: Lutero, você está aí falando sobre a salvação pela graça, quem é você? Você é um homem pecador. Lembra da sua adolescência? Olha os pecados da sua adolescência. Começou a escrever numa folha todos os pecados da adolescência de Lutero. Depois os seus pecados da juventude. Os pecados que ele havia cometido enquanto sacerdote. Os pecados que ele havia cometido depois que rompeu com o catolicismo. Todos os pecados cometidos por Lutero, os pecados que ele havia cometido agora que ele era um pregador da graça, mas continuava sendo pecador, os pecados que Lutero havia cometido na semana anterior a esse encontro, os pecados que ele havia cometido no dia anterior, naquele dia da sua vida, todos os pecados de Lutero são mencionados. E conta-se que no sonho de Lutero, ele apavorado com todos os seus pecados, o diabo disse para ele: e aí, Lutero, o que você vai fazer com tanta dívida? E no sonho ele pega uma caneta, vai ao tinteiro de tinta vermelha e vai por cima de todos aqueles pecados e escreve o seguinte texto bíblico: o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A nossa dívida foi paga
pelo sangue do Cordeiro. É por isso que na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versos 18 e 19, a palavra de Deus nos diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Quando Jesus se entrega na cruz e o seu sangue é derramado, ali estava sendo pago o preço da nossa dívida. A vida de Jesus é entregue como o único preço capaz de saldar a nossa dívida para com Deus. O pecado é chamado de dívida e o sangue de Jesus é chamado de pagamento. O pecado é chamado de dívida e o sangue de Jesus é capaz de pagar pela nossa dívida. Mas segundo a palavra de Deus, o pecado é também chamado de inimizade. Porque o pecado é uma violação do nosso relacionamento que deveríamos ter com o Senhor. A esta expressão de desobediência e de violação do relacionamento com Deus, a palavra chama de inimizade. Quando pecamos, expressamos falta de amor, falta de afeição, falta de devoção ao nosso Criador. E a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus, quando morreu na cruz, Ele se entregou para cumprir a lei de Deus, e Ele se entregou para restaurar o relacionamento quebrado por causa do pecado. O pecado quebrou o nosso relacionamento com Deus e estabeleceu uma relação de inimizade. E a Bíblia diz que quando nós pecamos, nos tornamos inimigos de Deus pelas nossas obras mais. Mas Jesus veio ao mundo para nos reconciliar com Deus. A vinda de Jesus é a provisão de Deus para que haja reconciliação. E a palavra de Deus nos convida a essa reconciliação. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, no capítulo 5, verso de número 10, ele diz: porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A vinda de Jesus, a sua morte na cruz, teve como objetivo criar meios para que houvesse reconciliação, para que a inimizade fosse deixada de lado. Escrevendo na carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 19, Paulo diz assim: pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Eu não sei se você já viveu uma experiência de inimizade, um relacionamento quebrado. Alguém com quem você tinha amizade, com quem você tinha um relacionamento de proximidade, e de repente, por conta de uma situação, vocês se afastaram. Às vezes acontece até umas brigas, umas coisas, umas confusões, uns conflitos, que quebram o relacionamento, que separam as pessoas. A palavra de Deus nos diz que o pecado faz isso conosco, na nossa relação com Deus. O pecado quebra o nosso relacionamento, nos afasta de Deus. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 59, a palavra de Deus fala a respeito disso nos versos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça, diz a palavra do Senhor. O pecado estabelece uma separação entre nós e Deus. Mas Deus não se conformou com essa situação,
E Deus enviou Jesus, diz o texto da palavra de Deus, para reconciliar. Efésios capítulo 2, verso 16, o apóstolo Paulo escreve assim: e pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. Quando nós nos aproximamos da cruz de Cristo, e reconhecemos o poder do sangue ali derramado, a grandeza do seu sacrifício, a palavra de Deus nos diz que o sacrifício de Jesus nos aproxima de Deus, elimina a inimizade, segundo esse texto, mata a inimizade, para que nós possamos então voltar à nossa vida com o Senhor. O apóstolo Paulo também escrevendo aos Colossenses capítulo 1, verso 20, ele diz: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Deus tomou todas as providências para romper a inimizade, e para que a gente pudesse ter a nossa vida com Ele restaurada. Então, a Bíblia chama o pecado de dívida, a Bíblia chama o pecado de inimizade, mas a Bíblia chama também o pecado de crime. O que é pecado? Talvez alguém poderia perguntar. O pecado é qualquer falta de conformidade ou transgressão à lei de Deus. Todas as vezes que nós transgredimos a lei de Deus, nos tornamos pecadores. Isso é um crime. Transgredir a lei é crime. Não é um crime que a gente comete contra a sociedade, é um crime que a gente comete contra a santidade de Deus. Lá no Salmo 51, quando Davi pecou, ele confessando o seu pecado a Deus, ele diz assim: contra ti somente pequei. Antes do pecado de Davi ter sido contra Urias, antes do pecado de Davi ter sido contra Batseba, antes do pecado de Davi ter sido contra a sua família, antes do pecado de Davi ter sido contra o seu reinado, antes do pecado de Davi ter sido contra a vida dele mesmo, o pecado de Davi foi uma transgressão à lei de Deus. Por isso ele diz: contra ti somente pequei. E não é diferente na minha e na sua vida. Quando pecamos, nós estamos transgredindo a lei de Deus. E essa transgressão faz com que pese sobre nós o juízo de Deus. Quando há uma violação à lei de Deus, pesa sobre nós o juízo de Deus. É por isso que a Bíblia apresenta o Senhor como o juiz de toda a terra. Quando nós não cumprimos a nossa parte nesse acordo, quando nós não cumprimos a nossa parte na nossa relação com Deus, Deus se vê obrigado a trazer sobre nós do seu juízo. Um juiz bom só é um juiz bom, um juiz correto, quando ele não deixa um crime impune. Não é verdade? Ninguém confia num juiz que deixa a impunidade rolar solta. Ninguém confia num julgamento onde exista impunidade. Deus é justo e a sua justiça exige que o pecado seja punido. Quem não segue a lei, quem não cumpre a lei de Deus, faz com que pese sobre ele o juízo de Deus. Foi por isso que foi necessário Jesus morrer na cruz, para que ele pudesse satisfazer a justiça de Deus. Se eu morresse na cruz, não seria suficiente,
porque eu tenho pecados. Eu não seria um sacrifício aceitável. A justiça de Deus determinava que, para que houvesse uma correção plena, que fosse apresentado diante do Senhor um cordeiro puro, e somente Jesus poderia exercer esta função. Então, quando o pecado é descrito como dívida, nós somos os devedores, Deus é o credor dessa dívida, mas Jesus veio ao mundo e Ele se torna a nossa fiança. Quando Ele morreu na cruz, Ele afiançou a nossa dívida, tomou sobre si a nossa dívida. Quando o pecado se apresenta como inimizade, eu sou o inimigo, Deus é o ofendido nessa história. Mas diz a palavra de Deus que Jesus veio ao mundo para ser o mediador, para reconciliar ambos, para que não houvesse mais inimizade. Quando a Bíblia apresenta o pecado como um crime, eu sou o criminoso, Deus é o juiz, mas Jesus veio ao mundo para ser o meu substituto. Ele se entrega na cruz como substituto. Então, quando o pecado é apresentado como dívida, Jesus é a nossa fiança. Hebreus 7:22 diz: de tanto melhor pacto, Jesus foi feito fiador. E nesse texto de Colossenses 2,14 diz: e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. E naquele momento, quando Ele se entrega na cruz do Calvário para trazer o perdão para os meus e os seus pecados, a Bíblia diz que Jesus, Ele fala algumas palavras. Dentre as palavras que Jesus falou na cruz, Ele falou uma palavra que talvez você se lembre. Ele disse assim: está consumado. Jesus exclamou: está consumado. A palavra grega para estar consumado é tetelestai. E a outra tradução para tetelestai é totalmente pago. Totalmente pago. Interessante que quando um criminoso estava preso naquela época, tinha uma placa dentro da prisão com a descrição do seu crime, do motivo que o mantinha na prisão. E depois que ele cumpria a pena, aquela placa era retirada, era escrita por cima dos crimes a palavra tetelestai, e entregue ao criminoso. E muitos deles carregavam aquela placa pendurada no pescoço. Porque se porventura alguém se encontrasse com ele e mencionasse o seu crime, ele apresentava a placa para dizer tetelestai, isto é, totalmente pago. Eu já paguei pelo crime que cometi. Eu já fiquei na prisão tanto tempo para pagar pelo crime que cometi. É muito interessante que seja exatamente esta palavra que Jesus tem usado na cruz. Porque quando Ele estava se entregando em sacrifício, no meu e no seu lugar, Ele estava pagando pela nossa desobediência, Ele estava pagando a nossa dívida. Quando o pecado é apresentado como inimizade, Jesus é o nosso mediador. A nossa reconciliação foi comprada pelo sangue da cruz. Efésios 2,14, a Bíblia vai dizer assim: porque Ele é a nossa paz,
o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Colossenses 1, versos 21 e 22, a Bíblia vai dizer: a vós também que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras mais, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis. 2 Coríntios 5,19 diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Jesus é a nossa reconciliação. Por último, quando o pecado é apresentado como crime, Jesus é o nosso substituto. A cruz é o momento quando Jesus assume o lugar dos verdadeiros criminosos. A cruz não era dele, a cruz era minha. Mas ele assume substituindo-nos, levando sobre si o peso do nosso pecado, para nos dar a garantia do perdão. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, capítulo 3, a partir do verso número 24, ele diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele na sua paciência deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Que bênção! Saber que em Cristo nós temos os nossos pecados perdoados. Na cruz, Deus está afirmando algumas coisas importantes. Na cruz, Deus está afirmando que a dívida está paga, a inimizade está aniquilada, o crime está devidamente punido, porque Jesus levou sobre si o nosso pecado. Nós não precisamos mais viver debaixo do estigma do pecado, na medida em que depositamos em Jesus Cristo a nossa fé. É por isso, queridos, que o apóstolo Paulo nos chama à reflexão nesta noite, quando ele diz: quando vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. Sabe onde você pode colocar os seus pecados? Na cruz de Cristo. O que eu posso fazer com o meu pecado? Não esconda, confesse-os e coloque na cruz. O que eu posso fazer com meus pecados? Não os ignore, confesse-os, coloque na cruz. O que eu posso fazer com os meus pecados? Não finja que eles não existem, confesse-os, coloque na cruz. A cruz de Cristo é o único lugar que cabe os meus pecados. É o único lugar que cabe os seus pecados também. Por isso, nesta noite, quero lembrar a você que Ele pagou a minha dívida, Ele pagou a sua dívida com o sacrifício da cruz, por um motivo só, porque Ele me amou. Talvez o versículo mais conhecido da Bíblia seja João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
a minha dívida, a minha inimizade, a minha transgressão, o meu pecado foi pago através do sacrifício de Jesus na cruz. E o que eu preciso fazer? Eu preciso confessar, eu preciso reconhecer a necessidade que tenho desse sacrifício, eu preciso receber desse amor no meu coração, na minha vida, eu preciso encontrar esse lugar de perdão através do sacrifício de Jesus, nosso Senhor. Nesta noite, você tem a oportunidade de receber a Jesus pela fé. Você tem a oportunidade de depositar em Jesus Cristo a confiança de seu coração, porque a dívida não dá para ser paga. É impossível. Mas o sangue de Jesus é o preço capaz de pagar pelos nossos pecados. Nesta noite, tanto você que está aqui, quanto você que está em casa, você pode tomar essa decisão de fé. Eu quero orar a Deus junto com você nesse momento. Feche os seus olhos. Fale com Deus. E diga para o Senhor assim: Senhor, eu reconheço que os meus pecados me tornam devedor. As minhas transgressões é uma violação às tuas leis. Meu relacionamento foi quebrado por causa disso. Mas hoje, eu quero te agradecer porque o sacrifício de Jesus resolve tudo. O poder do sacrifício de Jesus é capaz de mudar a história da minha vida. Por isso, nesta noite, eu quero depositar em Jesus Cristo a minha fé. Receber a Jesus como meu Salvador. E começar uma nova caminhada na presença do Senhor. Entra no meu coração nesta noite, perdoa os meus pecados. Paga, Senhor, a minha dívida, porque eu confio no poder da cruz de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Se há uma pessoa que nesta noite fez esta oração, se você está aqui ou em casa, você fez esta oração, pedindo perdão pelos seus pecados e depositando em Jesus Cristo a sua fé, eu quero orar a Deus por sua vida. Se você nesta noite tomou essa decisão de fé, eu gostaria que você levantasse a sua mão bem alto para que eu pudesse ver, para que eu possa orar a Deus por sua vida. Se nesta noite você diz: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados. Então levante a sua mão nesse momento. Se nesta noite você confessa os seus pecados e recebe o perdão de Deus na sua vida, então de onde você está, levante a sua mão nesse momento e eu quero orar a Deus por sua vida. Quem sabe você esteja em casa, assistindo esse culto, partilhando desse momento de adoração. Você tem também nesse momento a oportunidade de tomar a sua decisão, de receber a Jesus como seu Salvador pessoal. Esse é o momento da fé. Para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que estão em casa, esse é o momento, depois de compartilharmos da palavra de Deus, é o momento de você tomar uma decisão, de receber a Jesus como seu Salvador, de desfrutar da transformação e do poder da cruz de Cristo. Se você deseja tomar essa decisão, então, esse é o momento de você dizer: Senhor Jesus, eu creio nesta palavra, e eu quero depositar a minha fé em Jesus Cristo. Se alguém aqui entre nós, pode levantar a sua mão nesse momento, e eu quero orar a Deus por sua vida. E você que está em casa, se você deseja tomar essa decisão de fé, escreve no WhatsApp da igreja, 2606-3323, que está aparecendo na barra do vídeo: eu quero Jesus como meu Salvador.
ou você pode colocar o seu celular aí no QR Code e você pode dar para nós o retorno da sua decisão, dizendo: eu também desejo ter Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. Ou mesmo escreva no chat aí do culto desta noite, dizendo: eu quero receber a Jesus como meu Salvador. Não importa de onde você esteja, em que circunstância você esteja neste momento, este é o momento de depositar em Jesus a sua fé, é o momento de aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal, seja através do chat, seja através do WhatsApp, seja através do QR Code, não importa. Mas o importante é que no seu coração, e Deus conhece o seu coração, no seu coração, nesta noite, você tome esta decisão de fé. Nós vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Ó Deus bendito, nesta noite, nós queremos te agradecer pela bênção, pelo privilégio de compartilhar da tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Obrigado, Senhor Deus, pelo sangue restaurador, transformador, purificador de Cristo Jesus, o teu Filho, o nosso Salvador. Nesse momento, ó Deus, quando tantas pessoas estão partilhando desse momento de culto, a nossa oração é que o poder do teu Espírito alcance cada vida, cada família, cada coração. E que o amor do Senhor se manifeste através de decisões, de vidas que deixam o pecado para caminhar na tua presença. Nós te adoramos, bendizemos o teu nome, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que privilégio, que bênção poder dividir desta noite de culto, de adoração a Deus, junto com você. A nossa oração é que Deus te abençoe no decorrer desta semana, que a bênção, a graça e o cuidado do Senhor se manifestem em sua vida no decorrer de toda esta semana. Você que está em casa, obrigado pelo privilégio de poder dividir desse momento juntos, adorando ao Senhor. E gostaria de reiterar o convite para que na quarta-feira, de maneira excepcional, quarta-feira dia 7, de maneira excepcional, estejamos aqui para juntos celebrarmos ao Senhor, agradecendo a Deus esses 31 anos de convivência, não é? Então, esse momento é um momento de celebração de todos nós, não é? Porque Deus tem nos dado a bênção desses 31 anos de convivência ministerial. Então, na próxima quarta-feira, vem estar conosco, vamos adorar juntos e agradecer a Deus por esses 31 anos de ministério, 31 anos de convivência com a PIB de Brasilândia, e nós estamos com o nosso coração muito agradecido a Deus. Vai pregar o pastor Bruno Festas, será um tempo muito especial e juntos vamos agradecer ao Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida, sua família, sua semana, que a graça bendita do Senhor esteja sobre a sua vida.